Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, programa de análise e comentário de atualidade internacional. Eu sou David Moody e conduzo esse programa até bem perto da hora 20, quando terminarmos a conversa com os nossos habituais convidados aqui no seu canal TPA Notícias. Já sabe que habitualmente fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para fazermos uma abordagem exaustiva sobre os assuntos que de mais importantes apresentaram na programação noticiosa internacional, e sejam eles que marcaram a atualidade nacional em Angola, no caso, África e também pelo resto do mundo. E já sabe que os nossos convidados falam com propriedade sobre os assuntos que dominam a geopolítica internacional. Vamos então conhecer os convidados desta noite para a conexão de hoje. Começo por apresentar uma presença nova no nosso painel, que é a senhora Egna Sidumo, que se junta a nós. Muito boa noite, bem-vinda ao nosso programa Conexão Angola. Boa noite, muito obrigada pelo convite a Angola e também a TPA. Começo por dizer que a senhora Egna Sidumo fala-nos de estar na Noruega, onde está a frequentar um doutoramento na especialidade de Relações Internacionais. É professora na Universidade de Joaquim Chissano, em Moçambique, no curso de Relações Internacionais. E vamos também agora cumprimentar o nosso habitual convidado, Francisco Pegado, que nos fala a partir de Toronto, no Canadá. Francisco, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, Angola. Boa noite, colegas do painel. Seja bem-vinda, Egna, ao nosso grupo aqui do Conexão Angola. Obrigada. Francisco Pegado, que é jornalista, trabalha em rádio, televisão e multimédia no Canadá, onde reside há já quase 20 anos. E vamos agora passar para o continente europeu, onde está também, à semelhança da Egna, está também o Wellington Calazans, cidadão brasileiro que já trabalhou em Angola, agora vive e trabalha na Suécia, está em Estocolmo, onde trabalha em comunicação corporativa e jornalismo. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola e bem-vinda a professora Egna. Vamos também cumprimentar agora o professor Matias Pires, que nos fala a partir de outro ponto de Luanda, especialista em relações internacionais e nosso habitual comentador aqui na TPA para questões internacionais. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. Em especial a professora Egna Sidumo, que se junta a nós pela primeira vez, a quem desejo votos de Feliz Ano Novo e também auguro bom programa. Aproveito igualmente para saudar os nossos telespectadores do programa Conexão Angola. Professor, e é por si que vamos começar a conversa desta edição de hoje, justamente porque terminou na última quinta-feira a primeira visita de Estado do presidente da Zâmbia a Angola, a Hakainde Hichilema, que teve um encontro com o seu homólogo João Lourenço. Dentre vários assuntos, também houve uma vista, assim quase que geral, sobre os assuntos internacionais, em particular para a região da SADC. O presidente zambiano fez então esta primeira deslocação no intuito de estreitar relações com Angola, fazendo também assim uma retribuição à visita que João Lourenço efetuou ao seu país. Professor, um resumo breve sobre esta presença de Hakainde Hichilema a Angola, tendo estado em Luanda e também em Benguela. Bom, a visita de um estadista de um país fronteiriço é sempre um momento importante para reforçar os laços de cooperação, de boa vizinhança e de irmandade, porque, como sabe, Zâmbia e Angola partilham laços de sangue, porque há comunidades que têm continuidade de um e do outro lado da fronteira. Por outro lado, a Zâmbia é dos países que acolhe das maiores comunidades angolanas no estrangeiro, dado que ao longo do período colonial e também da nossa longa guerra civil, muitos nacionais buscaram amparo naquele país. Também foi retaguarda dos nossos nacionalistas na época da luta de libertação nacional. Daí que penso que foi um bom momento. É verdade que muitos dos nacionais já regressaram, mas ainda temos uma comunidade considerável. A Zâmbia também entrou no roteiro do nosso processo de paz, porque é lá onde foram assinados os acordos de Lusaka de 20 de novembro de 1994. O presidente João Lourenço visitou a Zâmbia em 2018
E naquela ocasião, dentre outros acordos que foram assinados, houve o acordo de supressão de vistos em passaportes ordinários, o que estimula a circulação dos povos de um lado e do outro, mas havia ainda o problema das infraestruturas, e então esta deslocação do presidente Hakainde Hichilema permitiu a assinatura de mais 6 acordos que reforçam a dinâmica de cooperação entre os dois Estados, e dentre esses há um que se destina à construção de uma estrada que vai ligar por terra com condições mais dignas os dois Estados. Há também o projeto da construção do ramal da linha férrea do caminho de ferro do Lubito para poder chegar em solo zambiano e assim permitir que a Zâmbia, que é um país encravado, poder tanto escoar os seus minérios de cobre e outros através do porto do Lubito e por este canal também receber as suas importações. Uma outra nota tem a ver com a perspectiva de a Zâmbia entrar nos capitais da futura refinaria de petróleos do Lubito, que está em construção, e por isso mesmo o presidente Hakainde Hichilema terminou a sua visita em Benguela, olhando para as infraestruturas do Polo de Desenvolvimento Regional do Lubito, onde está, tanto a sede do caminho de ferro de Benguela, que corta Angola do oeste ao leste até, portanto, a fronteira da Zâmbia, e também o porto do Lubito, que é um dos maiores portos da nossa costa austral. Uma outra nota que é importante tem a ver com o facto do presidente Hakainde Hichilema ter ido discursar ao parlamento, falando, portanto, com o povo angolano por via dos seus representantes. De modo que, em linhas gerais, é isso que eu posso dizer em termos de resumo, dizer que foi uma boa visita e, naturalmente, agora os povos angolano e zambiano aguardam a materialização dos acordos rubricados e os anteriores, por formas a que esta parceria possa gerar frutos de desenvolvimento e prosperidade dos nossos povos e contribuir para o reforço da integração regional no nosso espaço da SADC. Muito obrigado por essas palavras iniciais, professor Matias Pires. Vou agora para a professora Egna, para justamente olharmos também para esta situação da visita do presidente zambiano ao nosso país. Professora, o presidente Hichilema falava no seu discurso no Palácio Presidencial aqui em Luanda que esta integração e todas essas intenções que foram assinadas aqui em Luanda e no complemento daquelas já assinadas em Lusaka só serão possíveis com estabilidade, paz e segurança. E citou aqui a situação de Cabo Delgado em Moçambique, país de onde é originária, e também a tensão ainda premente no leste da República Democrática do Congo. Como é que situações como estas que Angola e Zâmbia tentam encetar podem vir a ser manchadas ou facilitadas em função desta realidade que ele descreve? Ou seja, é o momento da SADC voltar a unir-se em bloco para também pôr fim a estes dois conflitos no sentido de garantir uma maior circulação, estabilidade e segurança e com isto garantir o desenvolvimento da sub-região? Muito obrigada. Eu penso que o presidente da Zâmbia esteve muito correto ao fazer menção sobre a necessidade de termos algum nível de estabilidade para que os programas de livre comércio e também de livre circulação de pessoas e bens na região possam. Sem dúvidas de que a situação de Cabo Delgado, e na verdade esse é o exercício que todos nós fizemos desde que a situação de Cabo Delgado deflagrou, não se trata unicamente de um problema de Moçambique. A segurança de Moçambique afeta de sobremaneira a livre circulação de bens e até o comércio entre todos os países da região, e é muito importante que a estabilidade ela seja promovida, entendendo que mesmo que seja um problema que parece ser um pouco exclusivo de Moçambique, ele, a longo prazo ele pode afetar todos os países da região. Mas para mim foi uma pontuação extremamente importante do presidente Hichilema. É preciso lembrar que Angola e a Zâmbia até podem, em termos gerais, continuar com este comércio, continuar com estes projetos, mas o presidente esteve a pensar de forma global
global sobre como a segurança de cada um dos países pode acabar afetando todos os países da região. Sem dúvidas de que a SADC tem enormes preocupações, não só com a tensão premente entre o Congo agora e o Ruanda, mas também com a questão de Cabo Delgado, mas também com a questão, por exemplo, do fluxo migratório que existe, não só entre o leste do Congo e depois entre os países da região, mas também provavelmente para alimentar a questão de Cabo Delgado. Então eu penso que este discurso que tocou de certa forma a situação em Moçambique tem em mente de que a SADC deve continuar a envidar os seus esforços, não só de forma militar, com as suas forças, com as forças da SAMIM que estão estacionadas em Moçambique, mas também em coordenar outros esforços para que o comércio e a livre circulação de pessoas não esteja exclusiva a uns e outros países ou não esteja simplesmente circunscrita aos países que até agora não têm nenhum nível de tensão. E eu penso que é mais ou menos neste contexto que o Presidente fez estas referências que me parecem bastante corretas, no sentido de que elas chamam a responsabilidade a todos os países para entenderem a situação de Cabo Delgado agora, mas também a tensão no leste do Congo como parte dos desafios que cada um dos países pode ter a longo prazo, principalmente nas intenções que começam a ser assinadas, ou seja, foram assinados acordos extremamente importantes, extremamente ambiciosos, mas estes acordos, a sua implementação depende muito do quadro regional, especialmente na área de segurança da região. Professora, ainda é consigo que vou continuar justamente agora para olharmos para o nosso segundo tema, porque também nas palavras do presidente Hichilema, acabou por agradecer e elogiar os esforços empreendidos pelo presidente João Lourenço para a estabilidade da sub-região, tanto da SADC, Grandes Lagos e também do continente de uma forma geral, mas sobretudo pelo facto de agora, nesta última semana que estamos agora a analisar, temos verificado nas notícias uma nova troca de desafetos entre Kigali e Kinshasa. Tudo porque o presidente Kagame foi ao Parlamento fazer um discurso onde disse que, diante das várias acusações de que o país é alvo nos palcos internacionais por parte da República Democrática do Congo, o país fechava as portas a refugiados vindos do leste da RDC, resultantes daquele conflito que é travado naquele país. Kagame diz que os congoleses devem ser capazes de resolver os seus próprios problemas no seu próprio território. Em contrapartida, Kinshasa também emitiu uma comunicação tendo dito que esta atitude do presidente Kagame era indecente. Diante desses esforços diplomáticos de que teve agora a falar, que o presidente Hichilema citou e que teve aqui a falar dos esforços do presidente João Lourenço, como é que se pode encarar então quando toda uma comunidade puxa por um lado e os principais contendores parecem estar a puxar para outro? Bom, em relação à crescente tensão entre o Congo e o Ruanda, é preciso, se calhar, pontuar aqui que esta é uma tensão extremamente importante e como moçambicana e como parte de um país que tem a ajuda do Ruanda em particular, mas também da SADC e por extensão também da República Democrática do Congo com forças estacionadas em Moçambique, nós nos encontramos numa situação extremamente tensa. É preciso, a partir de agora, louvar o esforço que Angola tem estado a pôr neste assunto através do presidente João Lourenço, mas se calhar é preciso fazer um pouco mais. Precisamos entender com alguma profundidade a legitimidade ou não das reclamações que o Ruanda, tanto o Ruanda como a República Democrática do Congo tem estado a pôr na mesa em relação à situação do M23, dos grupos rebeldes, mas também precisamos entender quais são os elementos que fazem parte única e exclusivamente de uma situação interna, por exemplo, do Ruanda. Há sérias reclamações de vários grupos rebeldes que reclamam algum nível de integração nas negociações e nas discussões com o governo congolês, mas também há fortes evidências, embora ainda nada muito provado, de que, de certa forma, o Ruanda, ainda que direto ou indiretamente, tem estado a contribuir para este nível de tensão. Nós tivemos, nas últimas semanas, algumas acusações bastante sérias, por exemplo, da Alemanha e de outros países europeus, a chamarem a atenção do Ruanda em relação aos desenvolvimentos na República Democrática do Congo. Qual é o papel que a comunidade regional, em primeiro plano, e se calhar de Angola, que já tem estado numa linha da frente em relação a isto, é entender quais são
as reclamações legítimas de parte a parte e tentarmos estar numa mesa. O que está a acontecer agora e que pode ser extremamente perigoso para a estabilidade da região é se nós tivermos que, se a região sentir alguma necessidade de dar maior vazão às reclamações ou não de parte a parte. Eu penso que todas as reivindicações do Ruanda e da República Democrática do Congo são neste momento legítimas, mas elas precisam de um espaço para que se possa discutir o que é relevante, o que é urgente neste momento. Eu penso que a situação de tensão entre o Ruanda e Congo é uma situação para seguir com bastante atenção, como uma séria ameaça à segurança da região, mesmo para evitar que a região volte a ser mais um foco de instabilidade. O Congo é enorme e uma instabilidade entre o Congo e o Ruanda não diz única e exclusivamente respeito aos dois, diz também ao Burundi, temos Angola, que é país vizinho, então eu penso que é preciso criar uma dinâmica um pouco mais séria em relação ao tratamento das reivindicações dos dois países. Muito obrigado, Egma. Vamos agora passar para o Francisco Pegado. Francisco, esta situação que tem que ver com esta troca de acusações constantes entre a RDC e o Ruanda acabam por manchar e deitar por terra todos os esforços da comunidade internacional, em particular de Angola, na tentativa de pacificar aquela região do Congo Democrático. Olha, a professora Egna fez uma explanação muito boa, todo o mesmo alinhamento que a professora Egna disse aqui várias vezes que a guerra no Congo não somente afetará o Congo, os países que fazem fronteira com o Congo serão um deles, que é Angola, são os países que poderão sofrer muito essa guerra alastrar-se. Eu tive a esperança, depois dos encontros de Luanda, depois do M23 anunciar a sua retirada de Quilumba, que é uma das posições estratégicas perto de Goma, fiquei feliz, mas agora ver o que está a acontecer foi-me triste. Ainda fica uma esperança que agora o Quênia, o antigo presidente do Quênia, está a tentar pôr o Congo, o M23, o Uganda e também o Ruanda na mesma plataforma, que possamos então, ou que possam, nesse caso, encontrar estamos na mesma página para podermos encontrar então as soluções possíveis. É verdade, sim, que vários países do mundo já disseram que Ruanda, direto ou indiretamente, tem apoiado o M23. Fiquei triste com a declaração do presidente Paulo Kagame no Parlamento. É injusto, porque o Paulo Kagame, em anos passados, também teve que fugir do seu país, refugiar-se em países vizinhos, e agora, como assinante do Acordo de Genebra, é importante que ele saiba que está a cometer uma gafe. A partir do momento que ele assina aquele acordo, qualquer país que faça parte desse acordo tem direito a receber refugiados, independentemente da situação. Agora, se será aceito ou não, esta é outra conversa, mas tem direito e deve receber refugiados. Então seria ingrato da parte do Paulo Kagame, do Ruanda, todos nós, de uma forma direta ou indiretamente, quando houve o que aconteceu no Ruanda, ficamos tristes, ajudamos direto ou indiretamente, queríamos que a paz acontecesse. Muitos refugiados foram aceitos em várias partes de África e do mundo de uma forma geral. E agora, ouvir isso do presidente do Ruanda foi-me triste, porque atrás desse processo, o M23 não é um grupo qualquer, tem milhares de grupos lá escolhidos, mas o M23 é o mais badalado, o mais falado, o mais com mais armas, o que faz, se me permite o termo, maiores estragos. Então é preciso que todos estejam na mesma página para que a gente consiga então encontrar um caminho comum. O que acontece em Moçambique começou um bocadinho em Cabo Delgado e agora vai em outras partes de Moçambique. O que tem acontecido no leste do Congo vai alastrar-se se não nada for feito. O Congo é um país muito grande, um dos maiores do continente africano, e o governo congolês não tem o poderio militar, não tem as estruturas do governo em todas as partes do Congo. Isso faz com que o Congo torne-se um país meio vazio e sem ajuda. Eu acho que todos nós, as organizações regionais e internacionais devem fazer alguma coisa para realmente coisas sérias. Nós temos até agora a maior, como é que chama, capacetes azuis dentro do Congo em mais quase 20 anos. Não posso dizer que nada foi feito, mas parece que as coisas, cada vez que temos um passo à frente, temos 5 passos atrás. É importante que nós possamos levar isto a sério, porque daqui dias ou menos dias, ano ou menos ano, essa guerra poderá alastrar-se até nossas fronteiras. Aí sim, talvez nós vamos começar a se preocupar. E a culpa não é do Presidente da República, a culpa é de todos nós. De todos nós, os líderes fazem parte do bloco regional, devem fazer alguma coisa.
Obrigado, Pegado. Vamos agora ouvir o Wellington. O Wellington, é uma situação que já se arrasta há algum tempo. Entretanto, se no plano diplomático dão-se alguns passos à frente, muitos são dados para trás a nível daquelas que são as principais pedras deste xadrez. David, isso porque o que está em jogo aí não é uma questão do Paul Kagame e do presidente do Congo, é uma questão de riqueza, né? Se formos para Cabo Delgado, como os colegas já mencionaram anteriormente, temos ali o gás, que quando foi descoberto, apareceu como num passo de mágica a expressão terrorismo por ali e práticas terroristas. Mas sabemos que tudo isso é um incentivo internacional de grupos de interesse que acabam por investir no caos em outros países para que as riquezas desses países sejam roubadas. No caso específico do leste da República Democrática do Congo, já havia ali em novembro do ano passado, inclusive foi mencionado aqui no programa pelo colega Vasco Suamo, que a ausência da mini-cimeira em Luanda do presidente Paul Kagame já era um indício de que ele não estaria tão dedicado à busca dessa pacificação, que tem sido uma tentativa incessante do presidente da República de Angola, João Lourenço, porque ele sabe da importância da paz, da pacificação na região. Angola, como disse o colega Francisco Pegado, ela sofrerá bastante. Eu vivia em Angola quando houve também uma tensão no Congo, e sei exatamente o que significa esse fluxo migratório para dentro de um país e o país fica dividido entre a solidariedade pelos acordos internacionais firmados e a necessidade também de proteger o próprio país e os próprios interesses. Então, é preciso que outros países estejam engajados com Angola na busca dessa pacificação, mas o M23 tem sido usado por Ruanda e por grupos internacionais que utilizam Ruanda como laranja, como testa de ferro para a instabilidade na região, e acredito que Ruanda tem que ser pressionado pelos pares africanos, porque somente dessa maneira iremos encontrar a paz ali no leste da República Democrática do Congo. Para mim, um país que diz que está de braços abertos para receber imigrantes não, expulsos, extraditados do Reino Unido, não pode ter um discurso contrário em relação ao povo do país vizinho, até porque isso foi muito mais uma jogada política do que qualquer realidade manifesta. É isso, David. Obrigado, Wellington. Professor Matias, diante destas posições agora expressas nesta semana, que cenário se pode esperar? Sabemos que está agendada para este mês de janeiro, entretanto ainda assim uma cimeira no Burundi, em Bujumbura, portanto na sequência dos esforços de Luanda, que também este mês poderemos ter a cimeira da União Africana. Que cenário se pode esperar até o final deste mês para esta situação no leste da RDC? Bom, deixa-me dizer, David, que a busca da paz requer paciência. Nós, Angola, sabemos o quanto foi difícil obtermos a nossa paz. Chegou uma altura em que quase já não tínhamos esperança, de modo que não podemos contar os dias que o processo negocial vai levar. O importante é buscar incessantemente a paz. Agora, em relação à questão específica em pauta, que tem a ver com a rejeição de refugiados congoleses por parte do Ruanda, é preciso olharmos para os dois lados da moeda. Se olharmos para as convenções de Genebra, que Francisco se referiu, inspiradas nos princípios de Henri Dunant, o fundador do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é proibido um Estado negar a recepção de refugiados que estejam a abandonar um país em guerra. Mas também precisamos analisar as razões de fundo do Ruanda. Primeiro, temos que perceber que Ruanda é um país superpovoado, com uma densidade demográfica de cerca de 500 pessoas por quilômetro quadrado. Em segundo lugar,
O Ruanda sabe da campanha que a RDC desenvolve, denegrindo a sua imagem ao nível internacional, em como ela tem apoiado o M23. E por maioria de razão, se eu estou acusado de ser inimigo do povo congolês, percebamos assim, não faz sentido que este mesmo povo procure amparo no meu território. Uma outra perspectiva também, havendo essa rivalidade entre os dois Estados, o Ruanda pode recear que no seio daquela chusma que procura refúgio em seu território, o exército congolês eventualmente possa infiltrar informantes que vão perigar a sua segurança nacional. Não nos esqueçamos que o Ruanda alega que o movimento rebelde ruandês pró-Hutu está domiciliado no leste da República Democrática do Congo. De modo que estes elementos todos devem ser aflorados em sede da análise do que estará a acontecer. Melhor mesmo é os congoleses ficarem em solo congolês num quadro de paz e estabilidade. Se conseguir a paz, nenhum congolês sentir-se-á na necessidade de procurar refúgio no Ruanda. Agora, os esforços da mediação vão prosseguir, devem prosseguir, quer a cimeira prevista para o Burundi, bem como a cimeira da União Africana, mas será a cimeira ordinária que deve acontecer em fevereiro, certamente, não vai dedicar atenção específica a este ponto. Penso que as prioridades aí, num quadro multilateral, serão outras, até para não esvaziar o princípio da subsidiariedade que norteia a atuação da União Africana, enquanto a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e o mediador que recebeu o mandato da União Africana na Cimeira de Malabo, o presidente João Lourenço, continuarem a trabalhar com resultados visíveis, ainda que não sejam plenos, certamente a União Africana não vai, digamos assim, requisitar para si a abordagem deste tema na Cimeira de Addis Abeba. Vamos então aguardar por novos desenvolvimentos neste assunto, professor Matias. Vou agora voltar para o Wellington. Wellington, vamos olhar para outro assunto que também está a marcar, que marcou melhor a semana, que está em análise agora, que tem que ver ainda com o conflito ou a situação que opõe a Rússia e a Ucrânia. Tivemos novos desenvolvimentos depois da Páscoa para o Natal ortodoxo, e que registrou, melhor, do Natal ortodoxo, não Páscoa, do Natal ortodoxo, que registrou uma breve pausa nos conflitos, decretada por Vladimir Putin, mas que foi denunciada como tendo sido violada pela Ucrânia. A Rússia mudou o seu comandante das tropas russas na Ucrânia. A Ucrânia continua a dizer que continua a lutar para recuperar território e, a nível internacional, continua a receber apoios, ou pelo menos promessas de apoios, para receber mais dinheiro e mais armamento. David, muitos temas, né? A troca de comando pelos russos, ela se deu por uma necessidade de desburocratizar as decisões. Então, o antigo comandante, ele agora passa a ser vice-comandante, mas continua sob o comando das tropas de frente, né? Do comando de guerra propriamente dito. E essa foi uma medida, segundo o governo russo, que foi tomada para que as decisões sejam mais rápidas, de acordo com as necessidades desse tipo de tensão. Sobre essa tensão, David, é aqui importante destacar que as recentes palavras do ministro da Ucrânia, o ministro da Defesa, o Oleksiy Reznikov, é assim que fala o nome dele, de que a Ucrânia já é um membro de facto da OTAN. Eu tenho a opinião de que
isso consolida aquilo que eu venho falando aqui no programa Conexão Angola, de que não é aqui uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e sim de NATO versus Rússia em solo ucraniano. E acredito que chegada de armas e todas as promessas que têm sido feitas pelos países ocidentais, elas são insuficientes para reverter o cenário de guerra. Acredito que a Rússia esteja muito segura de que sairá vencedora desse conflito e, por isso, deverá estendê-lo como maneira, uma expressão brasileira, de sangrar os países da NATO, num atoleiro mesmo criado pelos russos, porque a Ucrânia não tem sequer homens hoje treinados para usar as armas prometidas pelos países ocidentais, membros da NATO. Então, a Rússia acredita que, com isso, os soldados que irão ter que ir para o campo de batalha terão que ser soldados dos países membros da NATO, o que iria consolidar ainda mais a ideia de que é uma guerra praticamente de proporções mundiais em território ucraniano, com vidas humanas dos países ocidentais expostas através das perdas, e que isso a imprensa não irá conseguir esconder por muito tempo. Com isso, Vladimir Putin e os russos, de modo geral, pretendem pressionar internamente, através da opinião pública, os países membros da NATO nesse confronto. Por isso que eu acredito que é um confronto para médio e longo prazos, e quem pensa o contrário disso pode perder um pouco a noção da análise sobre o que realmente está acontecendo ali. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, estamos a pouco menos de um mês para completarmos um ano desde que iniciou a ofensiva especial russa na Ucrânia, e começamos este ano com alguma expectativa, mas ao que se pode ler é que tudo é mais do mesmo. Infelizmente, David, continuamos até de suspiro, porque pensamos nós que em 2023 as coisas melhorariam. Nós, os seres humanos, temos sempre a questão da mudança de anos. Bons ventos tragam boas notícias, e a gente quer sempre coisas boas. Então, foi uma das coisas boas que nós acreditamos que, tanto no Congo, tanto na Rússia ou na Ucrânia, em várias partes do mundo, no Iêmen, na Palestina, as coisas melhorassem, mas infelizmente as coisas continuam. No caso específico que está acontecendo na Ucrânia, perco as esperanças cada vez mais. Eu sou, como disse o colega que me antecedeu, o Wellington, que as coisas não estão muito bem assim. Só para falar que o novo general russo, Valery Gerasimov, é um general de 67 anos, é um dos grandes alinhados de Putin, veio se substituir 3 meses depois o antigo general, que era o Sergei. Há quem diz que é um fracasso, há quem diga que não é uma estratégia, como disse o Wellington, há quem diz que simplesmente o Putin precisa de pessoas de confiança, e esse general de 67 anos é que criou ou desenvolveu a doutrina utilizada pela Rússia na anexação da Crimeia. Vamos ver o que isso dará. Repito, sem Rússia não haverá paz. Essa semana agora chegaram mais soldados para treinar na Espanha, já começou o treinamento de vários soldados ucranianos para aprender como usar os mísseis patrióticos dos Estados Unidos da América. Os treinos continuam em grandes escaladas, mas, repito, se realmente os países querem uma paz, têm que aproximar os países todos, como disse o Presidente da República de Angola, João Lourenço, está na altura de pensarmos numa paz, e também a Rússia mostrar que está favorável. E eu entendo também a situação da Rússia, discordo de alguns pontos, mas está na altura que já leva um tempo, e as Nações Unidas, as forças todas que estão dentro deste conflito, principalmente os Estados Unidos da América, a Comunidade Europeia, devem parar e repensar a estratégia, porque essa guerra só não terá boas coisas. Já vimos o que tem acontecido e tem-nos afetado de uma forma ou de outra. Até os angolanos estão afetados disso. A questão alimentar, a questão de produção de materiais eletrodomésticos tem afetado a todos nós. Eu que vivo aqui em Toronto, Canadá, também estou afetado. Vamos a ver a situação da gasolina cada vez mais a disparar, a questão da alimentação cada vez mais cara. Já nos consegue fazer, um exemplo rápido, uma cabeça de repolho que custava
$2 bem pouco tempo, há lojas aqui é vendida a $5, uma cabeça de repolho pequenina. Então, se eu pudesse até fazer uma reportagem sobre isso, mandar a TPA, uma coisa muito estranha, está difícil para todos nós. Isso tudo tinha a ver com o que está acontecendo na Ucrânia e a Rússia. Obrigado, Francisco Pegado. Professora Egna, leitura que faz destas primeiras 2 semanas do ano sobre a situação entre a Ucrânia e a Rússia. Vemos entre avanços e recuos, a Rússia cada vez continua a ser um país isolado do resto do mundo, sobretudo para conversações e diálogo com vista a pôr fim a esta crise, no momento em que o Ocidente continua a fazer promessas à Ucrânia, sobretudo com o envio de armamento pesado. Bom, eu penso que a análise que nós podemos fazer do conflito é que talvez seja muito importante nós entendermos o conflito não necessariamente entre a Rússia e a Ucrânia, ou como o Elindo estava a dizer, entre a Rússia e a NATO, mas nós entendermos como um conflito global de poderes, e que muito provavelmente a Rússia não esteja tão isolada como nós gostaríamos que ela estivesse numa situação de conflito como nós estamos agora. É verdade que o tipo de apoio que a Ucrânia tem estado a receber comparativamente ao que a Rússia recebe é totalmente diferente. Se nós temos uma Ucrânia que recebe armamento, que recebe algum apoio muito mais específico e visível, há uma série de países no mundo que, embora não estejam a dar um apoio militar, como a Ucrânia está a receber, têm estado a dar um apoio muito moral à Rússia significativo. Então, eu penso que nós temos que entender o conflito, que para mim, passado um ano, já não tem a relevância de continuar até agora, até porque nós temos vidas perdidas muito mais, temos a questão do encarecimento, por exemplo, dos alimentos, mas eu penso que este é não necessariamente um conflito civilizacional, mas é um conflito que tem como objetivo ir criando um mundo talvez multipolar, onde a Rússia mostra seu poderio militar. É preciso perceber também todo o roteiro que a Rússia fez até chegar à guerra na Ucrânia. A questão de que a Rússia era um país que estava, de certa forma, como é que eu diria, encolhido a si próprio nos últimos anos, e a Rússia agora quer crescer, quer demonstrar algum poder, e eu acho que a guerra com a Ucrânia demonstrou esta capacidade e esta necessidade que a Rússia tem. Mas claramente que passados um ano, agora em fevereiro vai fazer um ano dos primeiros ataques à Ucrânia, é preciso que as partes todas, muito em particular a NATO, estejam à mesa para discutir termos claros sobre como terminar esta guerra. Claramente que já há pouco a dizer em relação à guerra, como todos estávamos aqui a dizer, foi um ano de idas e contravoltas em relação ao conflito, e eu acho que o único consenso que todos nós temos, não só do painel, mas também da comunidade internacional, é que o conflito deve ir à mesa das negociações, independentemente das partes ou do interesse que as partes tenham em relação ao futuro. Isso é o que eu tenho a dizer em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado, professor Edna. Professor Matias Pires, a leitura que se pode fazer neste momento, há pouco menos de um mês para se completar um ano desta situação entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, primeiro concordar com a professora Egna quando fala que há uma altura em que a Rússia parecia encolhida dentro de si, um bocadinho combalida com as consequências do desmoronamento do Império Soviético, mas depois que sentiu que estava reconstruída, tomou a iniciativa revisionista de voltar a pisar os palcos internacionais, na Venezuela, na Síria, organizou o Mundial de Futebol, tudo isso dentro da lógica de apresentar o novo rosto russo. E agora temos esse quadro de recusa, digamos assim, da entrada da NATO na sua zona de influência geopolítica. Quanto à guerra propriamente dita, nós estamos num impasse, estamos numa fase de bloqueio em que a Rússia, que pensava vencer em pouco tempo, não conseguiu.
Os aliados da Ucrânia que pensavam também travar a Rússia não conseguiram. Vimos os apoios que Zelensky foi buscar aos Estados Unidos e a promessa da Alemanha para fornecer armamento pesado, e agora começa a colocar algumas reticências, porque também há notícias que dizem que este armamento pesado demanda um nível de provimento de combustível que a Ucrânia vai ter dificuldade em assegurar, e também a manutenção especializada não será muito fácil de manter em solo ucraniano. Por outro lado, a Ucrânia assume agora a necessidade de apoio de mercenários, que já são vários, de várias nacionalidades, mas vai multiplicando os apelos para esses mercenários. A Rússia, depois de ter ensaiado aquele cessar-fogo unilateral, agora troca o comandante, e para mim, fora de quaisquer considerações estratégicas da Rússia, considero um sinal de alerta, de preocupação, porque costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. Se a Rússia está sempre a fazer essas manobras, tira este, mete aquele, este reposicionamento tático pode visar sempre a correção de alguma coisa que não esteja a correr bem no seio das manobras tanto operacionais do exército russo. O que se procura agora é que, perante este bloqueio, é preciso que ocorra uma situação forte que possa favorecer um lado ou outro e forçar uma negociação em que esta parte vencedora relativa apareça na mesa em posição de força. E o primeiro aniversário desta guerra, que se espera em fevereiro, é um tônico para que isso ocorra, e então as partes estão agora a preparar-se para este momento simbólico para ver o que é que vai ocorrer neste conflito. De modo que não há muitas coisas novas para dizer, o conflito continua, e aqui volto de novo a concordar com a professora Edna, como não há outra saída que não seja a mesa de diálogo para se encontrarem entendimentos que devolvam a paz e estabilidade naquela zona da Europa. Obrigado, professor. Vou voltar agora à professora Egna Sidumo, justamente para olharmos por um outro assunto que está a marcar também a atualidade internacional, que tem que ver com o facto de terem sido encontrados no antigo gabinete de Joe Biden, à altura em que era vice-presidente de Barack Obama, documentos considerados confidenciais. Estes documentos estão a comprometer a posição de Biden publicamente, já há pedidos de impeachment. O procurador-geral já nomeou um procurador especial para investigar esta situação, com vários opositores a dizer que Biden está agora na mesma situação em que ele colocou Trump. Professora, os americanos nos últimos 20 anos foram encarados pelo resto do mundo como o país que estava sempre a ser notícia pela forma como se relacionava com o resto do mundo, sobretudo na posição dos conflitos e sanções e outros mecanismos mais. Entretanto, nos últimos 2 anos, desde as eleições que tiraram Trump do poder, os americanos são mais notícia, ou melhor, desde que Trump chegou ao poder, os americanos são mais notícias por situações de conflito político interno. Eu penso que eu tenho uma opinião extremamente individual e pessoal em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, que é que o sistema americano, tal qual qualquer um outro em qualquer parte do mundo, está em revisão. E a revisão ela ocorre, feliz ou infelizmente, através do conflito, quer seja político, quer seja entre os líderes. Nós tivemos uma situação extremamente impopular com a saída do poder de Trump, quando nós tivemos a invasão do Capitólio, que era até aquele evento algo impossível para o sistema político, pensando na grandeza da democracia e no respeito pelas instituições e no respeito pelo funcionamento das instituições americanas no geral. E eu penso que as acusações ou a possibilidade, por exemplo, de que Joe Biden possa, por exemplo, sofrer um impeachment supostamente, porque nós ainda não temos certeza da natureza dos documentos que foram encontrados, se eram classificados ou não, que tipo de informação é que estes documentos traziam e até que ponto é que estes documentos ou estas informações
ameaçavam o correto funcionamento das instituições políticas ou poderiam influenciar de forma negativa ou não ao funcionamento das instituições. Mas eu penso que no meio de todo este desafio que os Estados Unidos têm, a única certeza que nós temos é que está em claro, revisionismo. Há muitas coisas que devem ser repensadas no sistema norte-americano. Nós tivemos também uma situação muito recentemente impensável em relação às eleições que estavam a ocorrer no Senado. Então, nós estamos a ter eventos que estamos todos os dias a nomeá-los como impensáveis, como pioneiros, mas que, na verdade, eles fazem parte de uma série de eventos que, muito provavelmente, nos farão, ou farão, pelo menos, os Estados Unidos, repensar o seu sistema e, se calhar, começar a pensar em algumas emendas e como é que deverá, por exemplo, ser a interação entre as instituições, os políticos e, se calhar, repensar o próprio sistema democrático dos Estados Unidos. Para mim, tal como estávamos a falar em relação à Rússia, que a Rússia, depois de ser um país encolhido dentro de si, foi tomando certas decisões, desde a organização do Mundial, desde até a organização do Fórum África, que depois de ter um controle político, que é, por exemplo, o que nós sempre reclamamos da Rússia, que é um país extremamente controlado, depois desse controle político, a Rússia decidiu, por exemplo, expandir seu poder para fora do seu território. Eu penso que, em relação aos Estados Unidos, depois de uma série de guerras em quase todas as partes do mundo, depois de uma série de conflitos com parte do seu interesse em garantir a sua própria segurança, nós temos agora um problema interno que está diretamente ligada ao funcionamento do seu sistema político, e me parece normal e se calhar é daquelas ações que nós temos que começar a pensar que começarão a ser muito comuns até que uma reforma profunda e significativa seja feita às instituições. Sobre a possibilidade de Biden ser, por exemplo, passar por impeachment, não me parece que seja o caso, eu penso que depois das últimas eleições que nós tivemos no Senado norte-americano, havia também essa expectativa de que o Biden, sendo um presidente fraco, ele precisava mudar ou perder parte do seu poder. Não tendo os democratas perdido parte do seu poder, é mais uma oportunidade de eventualmente atacar a política de Biden. Mas, obviamente, que é preciso verificar qual é a natureza dos documentos que foram encontrados em sua casa, por que estes documentos aí estão e como é que eles poderiam ou afetaram a segurança ou o interesse nacional norte-americano. Obrigado, professora. Wellington Calazans. Aqui o magistrado Robert Hur, que tem uma longa carreira no Ministério Público e que também foi servidor de funções altas durante a administração Trump, é o procurador especial nomeado para investigar este caso. Lembramos aqui que o presidente norte-americano passa neste momento a ser suspeito de remoção e retenção de documentos classificados sem autorização. O que é que se espera daí? Olha, o que o povo norte-americano deve cobrar, não apenas esperar, é que haja justiça para qualquer uma das respostas dessa investigação que será feita. Se for comprovado o crime, é preciso que um exemplo rigoroso seja dado, porque, como colocou muito bem na opinião anterior, foi colocado pelos colegas aqui, pela colega, perdão, o Donald Trump, ele foi acusado da mesma coisa, não é? E se houve uma acusação para um ex-presidente e o Joe Biden, o atual presidente, foi extremamente duro na crítica, ele agora terá que provar que é diferente de Donald Trump. Então, o que o povo norte-americano deve esperar, e a consequência disso, todos os países que acompanham atentamente este episódio vergonhoso na política norte-americana, mais um, espera que realmente a justiça possa agir de acordo com aquilo que está previsto na lei. Então, David, temos aqui mais um episódio de escândalo na política norte-americana, dessa vez envolvendo o atual presidente da República do país, e isso aponta mais uma vez para a necessidade
de que os norte-americanos encontrem uma maneira de reduzir a esfera da política eleitoral e possa ser capaz, o povo norte-americano em especial, possa ser capaz de resgatar um debate político para o bem do país, para o bem do modelo de democracia que os Estados Unidos tentam apresentar para o mundo, porque tudo isso tem arranhado muito, David, a imagem dos Estados Unidos e dos seus representantes na política. Então, esse episódio, em especial, David, ele exige o rigor da lei. Se for provado o crime, que haja punição. E se não for provado, que descubra qual foi a razão desses documentos terem aparecido desta maneira. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, como é que este caso está a ser acompanhado no Canadá e como é que as notícias estão a tratar este assunto? Olha, David, meus colegas que antecederam falaram quase tudo, basicamente sobre a mesma opinião. Nós temos aquele ditado, ladrão que rouba a galinha, rouba $1 milhão, os dois são ladrões. As notícias passam aqui constantemente, mas realçam a diferença entre um e o outro. Mais ou menos rapidamente, Joe Biden foi encontrado em 2 locais, só para ajudar. Um foi no antigo escritório que trabalhava e outro também em casa. Foram mais de 12 documentos, alguns considerados secretos, e está a cooperar com a justiça. E quem alertou aos arquivos nacionais dos Estados Unidos foram os advogados do Biden. No caso de Donald Trump, foram mais de 325 documentos encontrados secretos, mais de 60 secretos, está sob investigação por obstrução da justiça. Foi forçado, porque não quis entregar os documentos, foi forçado, a FBI e o governo americano teve que forçar para ir atrás do antigo presidente e entregar os documentos. Então, um colabora, o outro não está a colaborar, mas não deixam de ser 2 problemas, não quer dizer que 2 não cometeram problemas, é mais um escândalo na política americana, é mais um escândalo para o mundo. Muita gente que tem a América, não digo até nós, muita gente tem a América como modelo de perfeição no mundo, mostra que quando tem anos, não importa em que parte do mundo acontece, há sempre esses riscos, mostrar às pessoas que a América não é só aquilo, os Estados Unidos da América nesse caso, não é aquilo só que as pessoas pensam que é. Também tem erros, também tem escândalos, também existe corrupção, existe esse tipo de situações. Não acredito que o presidente, a não ser que algo aconteça, seja vai conseguir impeachment na direção, nesse momento que ele está no poder, mas acredito que poderá influenciar as eleições. Lembrar que a próxima semana, provavelmente, Joe Biden anuncia a sua recandidatura à presidência dos Estados Unidos da América, e com esses escândalos poderá repensar ou poderá afetar, assim, ele como presidente, como líder do país, que é quando vai ser líder, ou também perder muitos votos. De uma forma geral, os democratas não conseguirem reeleger o presidente da República. Mas, se for investigado, deve pagar pelos seus erros. Isso fica também agora um aviso aos líderes passados e aos líderes que virão. Obrigado, Pegado. Professor Matias Pires, eu vou colocar a mesma questão num outro prisma. Há uma repercussão internacional à volta deste assunto e da Rússia. Vimos o pronunciamento de Edward Snowden, o homem que é perseguido pela justiça norte-americana e que já tem cidadania russa e vive exilado na Rússia. Snowden disse: quero lembrar ao presidente Biden que outras pessoas, por estarem em posse de documentos proibidos, foram condenadas. Eu, respeitando embora a cultura americana, penso que há aqui um certo aproveitamento político, há um certo empolamento mediático desta situação, porque é muito difícil um segundo homem de Estado, um vice-presidente, não tomar contato com informação classificada. É impossível. E há vezes mesmo que, a este nível, a pessoa está em casa, mas está a trabalhar. Não quero defender o Biden, é evidente, mas a situação de vazamento de informação classificada, como é mesmo o caso do escândalo Snowden e outros, fazem com que, por vezes, ocorram situações em que os líderes sejam tentados a guardar pessoalmente alguma informação classificada. Eu não sei em que circunstâncias
em condições normais, é um pouco estranho que um presidente, um chefe de Estado em funções, como é o presidente dos Estados Unidos, seja objeto vou dizer mesmo, devassa, para as pessoas chegarem a encontrar coisas nos seus arquivos. Portanto, penso que ou há fogo amigo, ou fogo amigo no sentido de prejudicar a sua pertença à recandidatura, ou correntes próximos, portanto, do Partido Republicano de Trump, para procurarem, de alguma forma, retirar da agenda mediática a situação desastrosa que foi a escolha do líder da Câmara dos Representantes, que a doutora Egna há pouco tempo se referiu. Tiveram que ir a 15 rodadas para conseguir eleger um líder. Portanto, o que fica patente no meio disso tudo é que há uma crise institucional nos Estados Unidos da América, porque situações dessas são recorrentes, quer de um lado e do outro, quer ao nível dos governos estaduais, o que se resume naquilo que eu digo que é crise institucional. Se calhar é uma dor de parto para a reconfiguração da ordem nacional, porque nesta altura em que se espera mais dos Estados Unidos como polícia do mundo, com todos os defeitos que isso representa, não deveria estar envolvido nesta guerra fratricida, guerra com as aspas que deve merecer, para procurar encontrar problemas internos que podem ser perfeitamente evitáveis. Vamos aguardar as investigações e saber até que ponto a posse desta informação classificada terá prejudicado o Estado americano. De modo que não há muita coisa a acrescentar, vamos aguardar as investigações, mas penso que é algo perfeitamente gerível, que não era preciso paralisar, digamos assim, a mídia mundial só para discutir estas questões internas da política americana. David, posso acrescentar algo rápido, por favor? Faz favor, Francisco, é bem-vindo. Professor Matias, não tem questão, a questão não é o acesso ao documento. Claro que o vice-presidente tem acesso aos documentos. A questão é como ele tratou essa informação depois de ter acesso aos documentos. Muita gente trabalha a partir de casa, principalmente após essa pandemia, estes números triplicaram, quadruplicaram. O problema é o que aconteceu depois de ter acesso. Claro, eu tiro algo do meu escritório, escuta secreto, devolve. E a lei nos Estados Unidos, muito bem, conhece essa parte, depois de cessar teu mandato, as coisas todas, para devolver a instituições na qual que é o Arquivo Nacional que pega estes documentos. Então, eu acho que o problema está como é que ele tratou os documentos, não falta de acesso. Ele tem que ter acesso, ele foi vice-presidente e é presidente atual, claro que tem acesso às informações, mas como tratou depois de ter acesso é que está a questão, esse é o X da questão. É justamente tal como disse o professor Matias Pires, um assunto para continuarmos a acompanhar. Certamente voltará à nossa pauta na próxima semana, porque aí já teremos algum esclarecimento adicional, sendo que apenas na última sexta-feira foi nomeado o procurador especial para tratar deste assunto. O professor Matias Pires estava no uso da palavra e é consigo que vamos começar então o encerramento do programa de hoje, pedindo-lhe que nos passe o seu positivo ou negativo da semana. Como negativo da semana, vou me referir à desistência de Marrocos de participar do CHAN, o campeonato de futebol dos atletas que competem nos campeonatos nacionais africanos, alegadamente por falta de conexão direta entre Marrocos e Argélia. Eu penso que há aqui uma conexão direta entre a rivalidade política entre os dois irmãos inimigos e esta desistência. Penso que era escusado termos esta situação e por isso considero isso como um negativo. O outro negativo tem a ver com os acontecimentos que ocorreram no Brasil, aquela tentativa de golpe de Estado, embora muitos evitem esse termo, mas para mim os manifestantes, ao invadirem os órgãos de soberania
com a cumplicidade dos órgãos de defesa e segurança, quebraram a linha vermelha das liberdades democráticas. Houve condenação do mundo inteiro. Esta semana, o Parlamento português aprovou até um voto de condenação a este ato. Portanto, para mim, estas duas notícias constituem o negativo da semana. O positivo, a reunião havida em Addis Abeba entre o embaixador de Angola junto da União Africana, tanto o representante permanente, o embaixador Francisco José da Cruz, e o comissário da União Africana para as questões de paz, questões políticas e de paz e segurança, embaixador Bankole Adeoye, para preparar o Dia de Paz e Reconciliação em África, que vai ocorrer no próximo dia 31 de janeiro do ano em curso, pela primeira vez. E Angola, considerando que o presidente João Lourenço é o campeão do continente para as questões de paz e reconciliação, tem responsabilidades acrescidas na celebração deste evento, certamente deverá marcar ponto. Eventualmente também Moçambique, que é um dos países que representa o nosso continente como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e em março vai presidir este organismo. Tanto penso que eventualmente também poderá dizer alguma coisa, porque os Estados africanos, o Conselho de Segurança, dedicam muita atenção às questões de paz e segurança do nosso continente, e por isso mesmo considero esta reunião como facto positivo da semana. Wellington de Calazans, positivo e negativo da semana? David, o negativo é o que aconteceu no Brasil. Eu, como brasileiro, envergonhado por aquela coisa terrível que tivemos que comentar aqui ao longo da semana. É uma destruição dos prédios que chamamos de casas do povo em Brasília e apelo de alguns por uma intervenção militar. Isso realmente é vergonhoso e, felizmente, né, a situação está controlada. Esse foi o negativo. O positivo é exatamente o tema anterior, porque ao expor um ex-presidente e um presidente atual da República com documentos classificados, arquivados de maneira equivocada, e agora todos tentam fugir de qualquer tipo de culpa, nós resgatamos aqui a verdade que foi publicada por Julian Assange, e ele está preso sem ter praticado crime. O único crime de Julian Assange foi praticar jornalismo, como já falei aqui em outra edição do programa. E o Snowden, que foi mencionado aqui no programa, que é cidadão norte-americano e agora também russo, e teve que fugir dos Estados Unidos por ter publicado a verdade. Então, fica aqui como positivo esse tipo de debate sobre o papel da imprensa e a ética na política. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, positivo e negativo? Obrigado, David. O meu negativo, tem dois negativos. O primeiro agora é a onda que aumentou de roubos de carros, vou falar no Canadá, no caso específico, na província de Ontário, onde está a cidade de Toronto. Só nos primeiros 7 dias de 2023 foram roubados 95 carros, ou furtados 95 carros nas cidades de Mississauga e Brampton, comparando com o ano passado. Nessa altura, nos primeiros 7 dias do ano foram 30 carros. É um mercado mundial que tem sido alimentado pelos carros que saem do Canadá. Então, cuidado, as pessoas estão no Canadá, as pessoas estão fora do mundo, ouvi aqui o programa, fora do Canadá, ouvi aqui o programa, as origens dos carros. Infelizmente, o mercado número 1 que esses carros alimentam é o Ghana. Muitas concessionárias do Ghana têm recebido os carros com matrículas até ainda do Canadá a serem vendidas neste país. Foi feita uma reportagem no local, no Ghana, em várias partes do Ghana, e vários carros foram encontrados, vários contentores nos portos no Canadá, nos portos dos Estados Unidos da América, e contentores a serem saídos a caminho para outras partes do mundo. Então, uma coisa assim meio que nós temos que ficar atentos. Os roubos triplicaram. Como eu disse, nos primeiros 7 dias do ano foram 95 carros só em 2 cidades. Se for pôr a província inteira, estamos a falar de quase 500 carros roubados.
o mercado acima bem. Também esta modalidade, no modus operandi, está acontecendo nas cidades de Toronto, provavelmente se foram aí na cidade de Toronto, que eu chamo aos proprietários de casa que tenham cuidado, que haja mais câmaras de segurança, tenham uma melhor comunicação com os vizinhos. As pessoas saem de férias, quando voltam, as casas estão a ser vendidas. Já aconteceu 2 ocasiões. Uma, o senhor estava fora do Canadá há 1 ano, quando voltou a casa já não pertencia, foi vendida ilegalmente por alguém e está a ser procurado os chamados vendedores. É um grupo de pessoas que inclui vendedores de casas, pessoas, advogados e por aí. E agora a segunda casa que quase foi vendida e graças a um telefonema de alguém a venda não aconteceu. É uma modalidade agora que acontece, tem que ter cuidado com todos os documentos que ficam na caixa de correio, com as pessoas vão para a sua casa, com as pessoas passam pela sua casa. Então, são 2 negativos para mim. E o positivo da semana é mais uma vez realçar a visita do presidente zambiano a Angola, a intenção de ter essas relações econômicas e também falar ao parlamento angolano, chamar a atenção que eles são servidores, eles, deputados angolanos, servem os povos, são funcionários públicos, são funcionários do povo, vivem do nosso horário público, então é uma questão de trabalharem para o povo e não esquecer também a segurança de Angola, da África, de forma geral, do mundo. Para mim foi bonito ver as palavras desse presidente e a falar ao parlamento angolano. São muito positivos e negativos da semana. Muito obrigado, Francisco Pegado. Egna Sidumo, positivo ou negativo da semana? Bom, o meu negativo da semana foi, sem dúvidas, a situação no Brasil, a invasão às instituições brasileiras. Foi com grande choque que todos nós recebemos esta notícia. E o positivo é diretamente oposto ao que aconteceu no Brasil, foi a pronta e inequívoca condenação internacional e as demonstrações de apoio ao governo brasileiro em função do que aconteceu. Eu penso que o facto de nós termos visto uma condenação clara, muito rápida, sem qualquer tipo de necessidade de verificação de informação, foi extremamente importante para demonstrar que a comunidade internacional ela está comprometida com os valores democráticos, e é o que aconteceu no Brasil. Para mim, foram os 2 momentos mais importantes. Por um lado, a violação das instituições, mas também ver uma voz única em todas as partes do mundo, a demonstrarem solidariedade e a condenarem veemente as ações que ocorreram no Brasil. Muito obrigado, professora Egna Sidumo, e vamos agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a primeira no Conexão Angola, e quero agradecer aos 4 pela presença aqui neste programa, a segunda edição do ano do programa de análise, comentário e atualidade internacional. Aos 4, nosso muito obrigado. Queremos contar com a vossa colaboração e presença no próximo programa, já na próxima edição, que é na próxima semana. Boa noite aos 4. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite. Até breve. Assim, caro telespectador, agradecemos também a sua preferência pela audiência. Já sabe que este programa é preparado para si e por toda esta equipa de produção, justamente para ajudá-lo a si e aos seus a criarem as suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam a atualidade internacional. Conexão Angola, o programa de atualidade internacional aqui na sua TPA Notícias. Já sabe que todo o sábado a esta hora nós levamos a si essa informação que ajuda-o a criar opinião própria sobre os assuntos internacionais que dominam o mundo. Boa noite, até o próximo programa.